Agência de Defesa Espada. Capítulo 15. O Cerco dos 100.000. Cidade Fortaleza Espada. Dia 90. O céu estava cinza, pesado. Como se o próprio mundo soubesse que uma guerra estava prestes a começar. Alerta máximo. Sirene ecoavam pela cidade inteira. Drones cruzavam os céus em velocidade máxima. Blindados assumiam posições defensivas. Canhões automáticos giravam lentamente sobre as muralhas. No enorme holograma da sala de comando, uma única informação dominava a tela. Exército de Valteris. Força estimada: 100.000 soldados, 12 legiões reais, milhares de cavaleiros, magos de batalha, bestas de cerco, catapultas mágicas. O silêncio tomou a sala. Até os oficiais mais experientes ficaram tensos, porque aquela era a maior força militar já vista naquele mundo. Arton observava o mapa preocupado. Eles realmente vão atacar. Outro capitão respondeu. 100.000 soldados contra uma única cidade. Mas Luiz permaneceu imóvel. Os olhos analisavam cada movimentação inimiga. Então falou calmamente. Eles ainda acham que estão lutando uma guerra medieval. Fronteira Oeste. O exército de Valteris avançava como uma maré vermelha. Bandeiras cobriam o horizonte. Cavalaria marchava em formação perfeita. Magos caminhavam entre as legiões. Gigantescas bestas puxavam torres de cerco. Exército real de Valteris. Os soldados cantavam hinos de guerra, convencidos de que esmagariam os humanos rapidamente. No centro do exército, o próprio rei de Valteris avançava em uma carruagem blindada dourada. Os olhos frios encaravam a distante cidade Fortaleza Espada. Hoje, os invasores cairão. Cidade Fortaleza Espada. As muralhas gigantescas foram fechadas completamente. Protocolo de guerra total. Formação Titã. Tanques posicionados. Artilharia pesada carregada. Minas ativadas. Metralhadoras prontas. Formação Valquíria. Helicópteros armados preparados. Drones de ataque lançados. Reconhecimento aéreo contínuo. Formação Atlas. Hospitais em prontidão máxima. Evacuação civil organizada. Abrigos subterrâneos ativados. Formação Ômega. Análise tática em tempo real. Monitoramento mágico. Guerra eletrônica ativa. Ordem absoluta. O uso dos cristais continua proibido. Muralha principal. Os soldados da espada observavam o horizonte. Então, o chão começou a tremer. Toron. O gigantesco exército finalmente apareceu. Uma maré interminável de soldados. Até alguns veteranos ficaram em silêncio, porque parecia impossível derrotar algo daquele tamanho. Então o sistema da cidade anunciou. Inimigo ao alcance. Luiz ergueu lentamente a mão. Esperem. Os oficiais ficaram confusos. O exército inimigo continuava avançando. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Então, o rei de Valteris levantou sua espada. Ataquem. A batalha começa. Milhares de soldados correram em direção às muralhas. Catapultas lançaram projéteis flamejantes. Magos dispararam rajadas de energia. E então, Luiz abaixou a mão. Fogo. Inferno mecanizado. Boron. O mundo tremeu. Canhões da espada dispararam simultaneamente. Explosões destruíram fileiras inteiras instantaneamente. Ratatatata. Metralhadoras abriram fogo. A linha frontal de Valteris simplesmente desapareceu. Os soldados do reino congelaram em horror, porque nunca tinham visto armas daquele tipo. Helicópteros surgiram entre as nuvens. Valquíria em combate. Brr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 r
Drones mergulhavam sobre formações militares. O exército de Valtteriz entrou em caos absoluto. Campo de batalha. Um general do reino gritava desesperadamente. Avancem. Eles são apenas humanos. Então um tanque da Titã atravessou a fumaça. Boom! A explosão lançou cavaleiros pelos ares. Os soldados começaram a entrar em pânico, porque perceberam algo aterrorizante. Eles não estavam lutando contra um reino, estavam lutando contra uma civilização inteira. Sala de comando. Os operadores observavam os números em choque. Forças de Valtteriz desorganizadas. Arton encarava o holograma impressionado. 100.000 soldados. E ainda assim estão sendo empurrados para trás. Luiz respondeu friamente. Quantidade não vence tecnologia. Exército de Valtteriz. O rei observava o campo de batalha horrorizado. Suas legiões estavam sendo destruídas. As formações haviam colapsado. Os soldados fugiam. Então ele finalmente percebeu.
As antigas histórias eram reais. Os humanos antigos haviam retornado. Templo distante. As figuras encapuzadas observavam a batalha em silêncio absoluto. Uma delas tremia. Isso aconteceu novamente. Outra respondeu em desespero. Igual à Primeira Guerra. Então os olhos dourados surgiram na escuridão, mais brilhantes do que nunca, e a voz antiga falou lentamente. Os reinos repetirão o mesmo erro. Silêncio absoluto. Desafiar a humanidade antes que ela reconstrua seu império. Final do capítulo. Na muralha principal, Luiz observava o exército inimigo recuando em meio ao fogo, atrás dele. A cidade-fortaleza Espada brilhava como uma fortaleza impossível, e naquele momento todo o continente começava a entender uma verdade assustadora. A humanidade havia retornado, e estava pronta para conquistar novamente. Fim do capítulo 15.